Estamos de volta com o Direto do Plenário. Você continua assistindo agora a segunda parte da sessão plenária de hoje do Supremo Tribunal Federal, ao vivo, pela TV Justiça. Podemos ir tomando assento. E o outro também, eu vou anunciar no seu nome. Declaro reaberta esta sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal. Em razão do adiantado da hora e sequência da pauta, eu anuncio que o recurso extraordinário 808.202 de minha relatoria não será possível ser julgado na data de hoje, em razão do adiantado da hora e das várias sustentações orais. Também da relatoria do ministro Luiz Fux, se Vossa Excelência estiver também de acordo, em razão do adiantado da hora, o recurso extraordinário 842-846 anuncia às partes e aos senhores advogados que também não será julgado, não será possível de ser julgado na data de hoje. Apregou para continuidade de julgamento de minha relatoria o recurso extraordinário 670.422, recorrente consta as iniciais STC, recorrido à 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, vários amicus curiae, também com advogados aqui presentes. Esse processo já teve início de julgamento e também já julgamos uma ação direta sobre este tema. Então, um tema já bastante debatido aqui no plenário. Trata-se do tema 761 da repercussão geral, possibilidade de alteração de gênero no assento de registro civil de transexual, mesmo sem a realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo. Consta da papeleta que, preliminarmente, o tribunal deferiu o ingresso nos autos como amici curiae do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero e da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Em seguida, após o relatório e as sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Posteriormente, em outra sessão, de 22 de novembro de 2017, após o voto do ministro Dias Toffoli, relator, dando provimento ao recurso extraordinário, no que foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber, pediu vista dos autos o ministro Marco Aurélio, a quem passo então a palavra para continuidade deste julgamento. Presidente, apenas para ressaltar que devolveu o processo para continuidade de julgamento em 6 de dezembro de 2017, estritamente dentro do prazo regimental do artigo 134 do Regimento Interno. Não por ter poucos processos no gabinete, mas por dar uma preferência, né, a processos cujo julgamento já tenha se iniciado. Presidente, tem que ser coerente, considerado o voto que proferir na ação direta de inconstitucionalidade 4.275. No voto, reportei-me em termos de providências para se ter a alteração do sexo no registro civil, reportei-me a uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 1955, de 3 de setembro de 2010. Em síntese, estou divergindo apenas parcialmente de Vossa Excelência, né, para prover o extraordinário, assentando a possibilidade de ter-se ausente a realização de cirurgia de transgenitalização, a alteração do registro, que em relação ao prenome
que é em relação ao sexo, sendo vedada a inclusão do termo transexual no registro, desde que condicionada aos seguintes requisitos. Aí a idade mínima, eu sei que a maioridade hoje é alcançada aos 18 anos, né? Idade mínima de 21 anos, diagnóstico médico de transexualismo, considerados os critérios do artigo 3º da Resolução 1955/2010 do Conselho Federal de Medicina, por equipe multidisciplinar constituída por médico, psiquiatra, cirurgião, endocrinologista, psicólogo e assistente social, após, no mínimo, que se pense bem quanto a essa alteração antes de buscá-la, após, no mínimo, 2 anos de acompanhamento conjunto. Ou seja, eu estou reiterando o que consignei no voto como relator na ADI a que me referi. Então, o eminente ministro Marco Aurélio profere voto na linha do que já votara no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.275 da relatoria de Sua Excelência. E eu, como relator, diante do julgamento ocorrido naquela ação direta em sessão realizada em 1º de março de 2018, eu vou pedir licença aos eminentes pares para, então, readequar o meu voto nos pontos específicos em que o meu voto ele era um pouco diferente do que chegou à conclusão final, a ação direta. Então, faço o seguinte, e passei o voto às Vossas Excelências, inclusive com a proposta de tese que, ora, formulo de acordo já com o que foi julgado na ação direta. Eu digo que o Tribunal Pleno, em sessão realizada em 1º de março de 2018, julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade 4.275, prevalecendo naquela ocasião o voto proferido pelo ministro Edson Fachin, e abro aspas, para dar interpretação conforme a Constituição e o Pacto de São José da Costa Rica ao artigo 58 da Lei 6.015/73, de modo a reconhecer aos transgêneros que assim o desejarem, independentemente da cirurgia de transgenitalização ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, o direito à substituição de prenome e sexo diretamente no registro civil. Fecho aspas. O referido julgado trouxe 3 conclusões importantes. Primeiro, ampliou o rol de pessoas abarcadas pelo decisum de transexuais, como pleiteado na exordial, para transgêneros. 2. Reconheceu o direito à substituição de prenome e de sexo, independentemente da cirurgia de transgenitalização ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes. E terceiro, assentou que a via para a adequação da identidade nos assentos públicos pode ser administrativa ou judicial, ficando afastada a imperatividade desta última. Embora coincidentes no tangente a afirmação do direito fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil, independentemente da realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo, o voto por mim prolatado neste extraordinário, na assentada de 22 de novembro de 2017, diverge parcialmente do julgado da ação direta 4.275, na parte relativa aos sujeitos atingidos pela decisão e quanto à necessidade de decisão do Poder Judiciário, ou seja, de decisão judicial, na medida em que na ação direta ficou também estabelecida a possibilidade da via administrativa. Nesse ponto, saliento, em primeiro lugar, que a restrição inicial do presente voto aos transexuais deveu-se ao fato de o recurso extraordinário sob análise voltar-se unicamente à reforma do acórdão recorrido e ao acolhimento integral do pedido de retificação do registro civil de STC, do sexo feminino para o masculino, sem nenhuma referência à condição de transexual nas certidões. Ou seja,
quando votei no recurso extraordinário, me limitei aos limites colocados no recurso. Consoante se extrai, o extraordinário foi interposto no intuito de debater a questão unicamente sobre o ângulo dos transexuais e, tratando-se de processo subjetivo, conforme se sabe, há a distrição ao pedido formulado pelo recorrente. Por outro lado, sendo notória a contínua aproximação entre a sistemática da repercussão geral e o processo de controle concentrado de constitucionalidade, aproximação esta a qual tem permitido a assunção de características do segundo pela primeira, inclusive com o apoio de farta jurisprudência desta Corte, tenho que seria perfeitamente viável expandir, ainda mais após os debates e o julgamento ocorridos na ação direta, expandir o objeto deste apelo, de forma a garantir-se o direito postulado, não apenas aos transexuais, mas a um conjunto muito maior e mais abrangente, os transgêneros, como ficou na ação direta. Uma vez que tal ampliação já foi proposta, debatida e aceita pela maioria deste tribunal na ação direta da inconstitucionalidade 4275, evoluo para também, neste linde case, reconhecer o direito pretendido não apenas aos transexuais, mas sim a todos os transgêneros. Também ajusto o meu voto para consignar que o procedimento de alteração do prenome e do sexo no registro civil, direito subjetivo da pessoa que se identifica como transgênero, não depende de nada além da própria manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via administrativa como pela judicial, como melhor lhe aprouver. Entendo, no entanto, que o afastamento da obrigatoriedade da jurisdição voluntária não invalida as considerações por mim anteriormente tecidas quanto ao procedimento registral. Com efeito, subsistem as considerações atinentes. Primeiro, a natureza de averbação e não de retificação de ato. Segundo, a vedação à observação sobre a origem do ato nas certidões de registro. Terceiro, a proibição de expedição de certidão de inteiro teor, exceto na hipótese de requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial. Quarto e último, a obrigatoriedade de, acionada a jurisdição voluntária, o magistrado determinar de ofício ou a requerimento do interessado a expedição de mandados específicos para a alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes, os quais deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos. Pelo exposto, então, dou provimento ao recurso extraordinário e apresento as seguintes teses à repercussão geral. Primeiro, o transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela via administrativa. 2. Essa alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento, vedada a inclusão do termo transgênero. 3. Nas certidões do registro não constará nenhuma observação sobre a origem do ato, vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial. 4. Efetuando-se o procedimento pela via judicial, caberá ao magistrado determinar de ofício ou a requerimento do interessado a expedição de mandados específicos para a alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes, os quais deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos. Não vou colocar agora em debate essa tese apresentada, porque temos que terminar com a coleta dos outros votos que ainda não foram proferidos. Volta aqui. Já haviam votado eu, relator, que readequei agora o voto e a proposta de tese, o ministro Alexandre de Moraes, ministro Edson Fachin, ministro Luiz Roberto Barroso, ministra Rosa Weber e o ministro Marco Aurélio, que ora apresentou o voto vista, divergindo parcialmente. Então, o próximo a votar, na sequência, é o ministro Luiz Fux.
Senhor presidente, eu trouxe um voto escrito que eu vou fazer a juntada, tendo em vista o voto que Vossa Excelência trouxe agora. Então, Vossa Excelência reajustou o voto para admitir a mudança do nome e do sexo, independentemente de cirurgia. Isso eu já admitia. E não constar transexual, mas apenas o sexo ao qual a pessoa entende que a coletividade o atribui, qualifica. É nesse sentido. Sim. Então, eu vou acompanhar Vossa Excelência. Ministro Luiz Fux acompanha este relator. Ministro Ricardo Lewandowski. Acompanho Vossa Excelência. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, também tem um voto neste caso. Basicamente são as razões que expus quando do julgamento da ação direta 4275, em 1º de março de 2018, e as razões então expostas levam-me a concordar inteiramente com a devida vênia com Vossa Excelência, e por isso dou provimento ao presente recurso extraordinário. Eu vou proclamar inicialmente o resultado e depois proclamaríamos a tese, colocaríamos a tese em discussão para a sua proclamação. Então, proclamo que, por maioria, foi dado provimento ao recurso, vencido em parte o ministro Marco Aurélio, que a ele dava parcial provimento. Quanto à tese... Presidente. Pois não. Eu fiquei no julgamento passado vencido parcialmente só na questão administrativa também. Eu entendo... Eu reajustei. Então, eu fico vencido em relação à questão administrativa. Então, vencidos parcialmente, retificando, o ministro Marco Aurélio e o ministro Alexandre de Moraes. Ministro presidente, eu também fiquei vencido nessa questão administrativa. Entendi, na sessão em que se discutiu esta matéria, que seria necessária autorização judicial. Como se faz necessária autorização judicial quando alguém quer aditar um outro nome, um apelido ao nome que recebeu originariamente na certidão de batismo, na certidão de nascimento correspondente. Entretanto, considerando que a maioria do plenário decidiu neste sentido, eu acompanho a maioria no sentido de entender que essa foi a tese majoritariamente aprovada, embora vencido. Exatamente por isso que eu, então, pedi a palavra logo após o voto vista do ministro Marco Aurélio para reajustar esta parte do meu voto quanto a estas questões, seja em relação de transexual para transgênero, porque na ação direta já foi discutido um conjunto maior das pessoas que possam utilizar-se desse direito subjetivo, quanto em relação também à parte que ficara vencida, porque também entendia, como o ministro Marco Aurélio, como o ministro Alexandre de Moraes e Vossa Excelência agora lembrou, que só poderia ser feito judicialmente. Mas ficamos vencidos, então... No campo da jurisdição voluntária. Exato, no campo da jurisdição voluntária. Não de contencioso em si, né? Então, o ministro Ricardo Lewandowski mantém o acompanhamento a este relator, tendo em vista, tal qual eu o fiz, aquilo quanto decidido na ação direta. Então, a proclamação já foi feita, agora põe em votação a tese que trouxe a Vossas Excelências. Eu procurei só explicitar um pouco, trazer alguns parâmetros a respeito da formatação deste registro, tentando preservar exatamente a privacidade daquele que vier a se utilizar dessa alteração, seja na via administrativa, seja na via judicial da jurisdição voluntária. Por isso que eu fiz essas questões relativas na proposta de tese a respeito da averbação à margem do assento, vedada a inclusão do termo transgênero, alguns parâmetros aqui. Como Vossas Excelências, eu já fiz a leitura e Vossas Excelências têm cópia em mãos, eu vou passar a acolher os votos, mas eu vejo que o ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, permite, como também Sua Excelência foi o vencedor, ficou redator para o acordo da ação direta,
Penso que poderíamos ouvi-lo. Ministro Alexandre, pode. Na verdade, senhor presidente, a manifestação é breve, apenas para acompanhar a tese que Vossa Excelência está propondo. Creio que Vossa Excelência, levando em conta a colegialidade, e não apenas isso, mas também a compreensão que se formou em relação a essa matéria relevante do ponto de vista do reconhecimento e da realização de direitos fundamentais, e sublinho que os diversos itens são coerentes com essa direção majoritária que se formou, nomeadamente o item número 1, que acredito que condensa a substância da tese, mas manifesto a minha concordância e estou aderindo à tese proposta por Vossa Excelência. Ministro Alexandre de Moraes. Também. Ministro Luiz Roberto. Eu gostaria de particularmente e efusivamente cumprimentar Vossa Excelência pelo reajuste do voto para adequá-lo à colegialidade como a vida deve ser. Parabéns, estou acompanhando Vossa Excelência. Ministra Rosa Weber. De acordo, presidente. Ministro Luiz Fux. De acordo. Ministro Ricardo Lewandowski. De acordo. Ministro Marco Aurélio. Presidente, sem ganhar os parabéns, né, mantenho o entendimento primitivo e não posso, Mas todos nós por cumprimentamos a coerência de Vossa Excelência sempre. endossar a tese proposta, por isso eu fico vencido. Sim. Ministro Celso de Mello. De acordo, senhor presidente. Então fica aprovada a tese por mim já lida e, por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio. Senhoras e senhores, chamamos algumas listas ou encerramos a sessão? Encerramos a sessão, não é? Então, vencida os julgamentos que ficaram remanescentes após o retorno, declaro encerrada a sessão. Agradecendo a presença de todos.